Meus irmãos, o tema dessa noite é perdoe e siga. Perdoe e siga. Você pode falar isso para o seu vizinho aí? Perdoe e siga. Você pode falar isso para ele? Se você tiver com medo de falar, não tem problema não. Perdoe e siga. Por que perdoe e siga? Porque você precisa cancelar aquilo que foi feito. Quantos de nós já não ouviu alguma coisa negativa de alguém? Às vezes do pai, às vezes da mãe, às vezes alguma coisa do tipo. Quantas vezes a gente já não passou por alguma dificuldade? E muitas vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta que a gente está carregando isso para o dia a dia. Às vezes descarrega nos filhos, às vezes descarrega na esposa, algo que aconteceu lá na infância. Então a gente tem que cancelar a dívida. Lembra da oração? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós. É que a gente às vezes fala tanto e fica no piloto automático. Mas se a gente pensar com carinho, Senhor, pode me perdoar da mesma forma que eu perdoo o meu vizinho. Se a gente pensasse bem, a gente nem oraria desse jeito, né? Então, se alguém tiver um pendrive, eu pego daqui para levar a imagem para aí, tá, gente? Então é só mandar, né, que a gente resolve. Perdoe e siga. E essa nossa narrativa, ela está baseada em Gênesis 50, do versículo 15 até o versículo 22. E aí, os irmãos que estavam comigo hoje pela manhã sabem, né, que eu preciso botar o óculos para ler e depois tirar o óculos para olhar para as pessoas. Então, até eu chegar no primeiro milhão, a gente vai usando o óculos que dá para comprar, não é mesmo? Mas, em relação a... Eu não sei porque toda vez que eu falo que eu vou chegar ao primeiro milhão, alguém ri. É igual quando eu falo que eu estou esperando meu filho crescer para me sustentar. O pessoal ri também, não sei porquê. E nesse caso, indo para o versículo 15 do capítulo 50, a gente observa o seguinte: vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará. Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Continuando. Portanto, 16. Portanto, mandaram dizer, deixa eu ver aqui, isso. Portanto, mandaram dizer a José, obrigado, nem com óculos, gente. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E o tópico desse sermão aqui é: perdoe e siga. Deus vai honrar você. Eu não sei se você conhece a narrativa de José. Geralmente todo mundo que promete para Deus que vai ler a Bíblia toda, pelo menos até a história de José chega. E a maioria de nós conhece a história. Quem nunca leu ou não conhece direito a história, é só procurar na internet José do Egito Record. Vai aparecer trecho lá da novela, certo? E a questão, né, de um cara que não tinha feito mal aos seus irmãos. Ele não era um cara perfeito. Ele não era alguém que nunca tinha feito nada de errado, mas não tinha feito mal o suficiente para os seus irmãos lhe venderem. Ou seja, ele foi prejudicado por aqueles que deveriam protegê-lo. E aí eu lembro uma irmã que eu tive o privilégio de pastorear e celebrar o seu terceiro casamento. E essa irmã sofreu muito. Ela teve uma infância muito difícil e seus pais precisaram, sua mãe, perdão, porque estava sem o pai. Eu não sei o que levou o pai a deixar a família, mas sua mãe, com vários filhos,
precisou morar de favor nas dependências de uma igreja. E aí ela foi vivendo lá, ficou moça, casou. Depois do casamento, seu marido foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E aí o homem, depois, é claro, de ter ido para seminário, se eu não me engano, acho que ele era professor de matemática, ido para o seminário, concluído o seminário, eu fui ao concílio dele, nesse período eu não a conhecia, eu fui ao concílio dele, fui ordenado ao ministério pastoral, veio o diagnóstico do tumor, foi embora. E aí imagina, essa menina que era nova, se eu não me engano, acho que ela se casou com uns 17 anos mais ou menos, então na casa dos seus 20 e poucos anos, ela já estava viúva, com 2 filhos. E aí, essa irmã se casa de novo, com outro pastor. Passa o tempo, ela descobre que o pastor, marido dela, com quem ela estava casada, abusou da sua filha. Sua filha engravidou do pastor, marido dela. E ela conseguiu separar a situação. Não pegar o caminho do aborto, acompanhou a filha na gravidez, nasceu o menino, que é muito esperto, um menino muito carinhoso, e ela demonstra um carinho muito grande por ele, apesar de ela ter passado algumas dificuldades, porque ela teve que batalhar muito para poder provar que ela era a vítima da situação e não ele. E foi uma luta muito grande, mas ficou claro que ela não estava tendo o problema. Fiquem tranquilos, tá, gente? Eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu lembrei dela quando eu pensei nessa mensagem. E nesse caso, passou um período, ela conheceu uma pessoa com quem ela estava estudando no seminário, dessa vez em teologia, e passou o tempo, depois que esse irmão se divorciou, eles começaram a conversar um pouco mais, namoraram, noivaram, casaram, e ela está vivendo a vida dela. E eu confesso para vocês, só de contar para vocês o que ela passou, eu me sinto mal. E eu estava falando para ela que eu me lembro dela quando eu penso numa mensagem como essa. Se ela tivesse ficado estacionada lá atrás, talvez agora ela estaria amargurada, decepcionada com Deus, que levou um pastor, o marido dela da sua juventude, um homem respeitoso, consagrado, respeitado pelo seu pastor e pela sua igreja. Depois decepcionada com o quê? Com a igreja, com o pastor. Observa bem toda essa caminhada. E sem falar depois do seu casamento, ficar rotulado como se fosse a pessoa que tivesse tirado alguém da outra pessoa, como se de repente eles tivessem se envolvido antes do divórcio do rapaz. Observa bem esse vento todo na vida de uma pessoa. Aí eu pergunto, se você não cancela os problemas e segue, como é que você vive? E eu penso que se ela conseguiu dar a volta por cima, quem sou eu para não dar a volta por cima? Porque eu não passei por metade do que ela passou. Eu não sofri metade do que ela sofreu com meu pai, com minha esposa, com algumas coisas que Deus tivesse permitido. E ela fala que uma das recordações dela foi quando ela colocou os pés na igreja. O primeiro sermão que ela me ouviu pregando foi: a sua dor é a oportunidade para o seu milagre. Não sei o que você passou, eu só sei que as tragédias pelas quais eu passei, elas me fortaleceram. Quando eu prego para você, eu prego com mais empatia por causa das coisas pelas quais eu passei. Quando, por exemplo, eu prego contra o pecado, eu lembro das coisas das quais Deus me perdoou. Quando, por exemplo, eu vejo alguém passando por alguma dificuldade, eu penso nas dificuldades que eu passei. Ou seja, as minhas dores me ajudaram e me forjaram para o ministério. Eu queria passar por elas? Não. Se Deus tivesse me contado tudo o que eu passaria, eu talvez entrasse no ministério? Não. Quando o pastor fez o apelo, eu lembro como se fosse ontem, missões nacionais, eu devia ter mais ou menos uns 21 anos de idade, e eu fui à frente chorando.
Claro que Deus não falou isso, mas eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando: sabe de nada, inocente. Agora, as lutas da vida, elas vão nos forjando. O que é o calo na sua mão, senão o fruto de bolhas? O que é, senão a sua estrutura muscular, senão o resultado de dores muscular por carregar um peso ou por fazer um determinado esforço? Observe bem. Então, perdoe e siga, meu irmão. Não faça a mínima ideia do que aconteceu com você. Deus vai honrar você. Aconteceu com José. Dá para imaginar? Os irmãos dele, quando foram para o Egito, não imaginavam que ali, aquele grande homem, que poderia tomar as maiores decisões na maior potência do seu tempo, que aquele cara foi um irmãozinho mais novo, que eles jogaram numa cisterna, que eles maltrataram. E não sei se você consegue se lembrar, quando vem José e o irmão dele, sangue dele, fala: lá vem o sonhador, vamos ver o que vai ser no sonho dele. É triste, né? Mas não sei se dá para perceber, inimigos não traem, amigos traem. E a gente precisa estar pronto para isso. As pessoas são o que são. Ou você acha que você nunca pecou contra alguém? As pessoas que pecaram contra mim, elas têm uma explicação. Algumas nem acham que pecaram contra mim. Está dando para entender? Nunca viu não uma reunião de oração que em vez da gente orar, a gente faz fofoca? Eu quero pedir oração pelo fulano de tal. O que houve? Não sabe da maior menina. E aí começa. E a pessoa às vezes nem se sente culpada de estar fazendo isso. Entende como é que é o negócio? Então é importante a gente parar para pensar nisso. Deus vai honrar você, perdoe e siga. Não fique estacionado lá no passado. E uma coisa que eu costumo dizer: quem me feriu, não vai me ferir novamente pelo meu ressentimento. Quem me feriu não merece o meu sofrimento. Pelo menos esse é o meu lema. Não vai valer a pena eu ficar lá há 10, 20 ou 30 anos atrás. Mas vamos seguir, porque o espírito da minha esposa está aqui dizendo: Roberlan, você fica muito tempo no primeiro ponto. Nesse caso, perdão, tá, irmãos? Eu sou perseguido na minha casa. E ela vai assistir isso aqui depois. O ponto seguinte: perdoe e siga, porque você está na escola de Deus. Tem alguém que pode ver o que está aí no versículo 19? Você que está com a Bíblia aberta, em Gênesis 50. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Percebe a situação? Ou seja, é Deus quem decide. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O problema é que a gente entende que a pessoa tem que... Não, fulano merece uma lição. Que isso? Deixa isso para lá. Eu não sei se foi Augusto Cury que disse em um dos seus livros que a maior vingança que você pode cometer contra o seu inimigo é perdoá-lo, porque ele não tem mais a chance de lhe ferir novamente. Aí que está a questão. Imagina uma pessoa que sofreu violência sexual do próprio pai ou da própria mãe quando era criança. Se essa pessoa passar todos os anos da sua vida remoendo isso, olha quantas vezes essa pessoa está sofrendo um fato lá de trás. Entende? Uma mulher que foi traída pelo marido uma vez ou duas vezes, seja lá quantas vezes foi, já separou desse cara, está casada com outra pessoa, e ela está revivendo aquilo que aconteceu em 1978, numa terça-feira que chovia. Pensa bem. Eu não sei se dá para perceber que a pessoa me feriu, e quando eu fico sem perdoar, aquela pessoa continua me ferindo. E José, ele fala o quê? Eu estou no lugar de Deus, porque agora seria a hora, né? Imagina, José podia mandar prender, José podia mandar matar, José podia fazer acontecer. José tinha muito mais poder contra os seus irmãos do que os seus irmãos tinham contra ele lá atrás. Mas lembra, você está na escola de Deus. Se Deus está permitindo alguma coisa na sua vida, é porque Ele sabe que isso de alguma forma vai contribuir para o teu fortalecimento. Eu lembro quando eu estava trocando fraldas da minha mãe, que foi acometida de AVC, e uma dona olhou para mim e falou assim: tadinho. Eu olhei para a dona e falei assim: tadinho não, dona, Deus está me treinando. Eu não sou coitadinho. Eu não sou coitadinho. Quer ter pena, tenha pena de outro. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Não quero.
Eu, por exemplo, estava observando algumas situações, né, em relação a esse burburinho que teve um período, né, na agenda que rola muitas vezes no âmbito internacional, e aí surgiu um assunto, né, sobre o Vidas Negras Importam. E nesse mesmo período estava um monte de gente fazendo um monte de postagem, e eu estava dizendo o seguinte: olha, eu até reconheço, o Brasil é racista sim, as pessoas elas julgam as outras pela cor da pele sim, só que é o seguinte, eu não vou ficar remoendo o passado lá atrás, não é porque os meus ancestrais foram escravizados, não é porque os negros foram libertados e saíram da senzala e foram para as favelas da vida porque não tiveram oportunidade, eu não vou ficar sentado na beira do caminho ali lamentando, dizendo que a vida não presta. Se eu tenho que fazer o dobro para ganhar a metade, eu vou fazer o dobro e vou ganhar a metade. E eu vou batalhar para fazer o quádruplo para ganhar o que eu preciso. E eu vou conquistar as minhas vitórias. E as pessoas vão perceber que eu sou muito mais do que a cor da minha pele. Agora, eu não vou ficar nem retribuindo a brancos coisas que eu não gostaria de receber como negro. Não vou ficar punindo pessoas do presente por causa de pessoas do passado. E não vou ficar enchendo meu coração de amargura. Não. Porque eu não sou vítima. Eu sou um lutador. Você está na escola de Deus, irmão. E Deus não tem vítimas. Os filhos de Deus são guerreiros. Os que confiam no Senhor renovarão suas forças e voarão com asas como águias. Deus não tirou a tempestade do nosso céu, mas Ele nos deu asas de águia para nós voarmos acima das tempestades. Amém. Quem quiser ficar sentado lamentando da vida, que fique. Mas agora, quem quiser erguer a cabeça, levantar a guarda e partir para a luta, Deus é contigo. Amém, graças a Deus. O ponto seguinte, versículo 20. Quem pode ler, por favor? Vai ser mais jogo do que eu abrir Bíblia, botar óculos. Versículo 20. Estou confiando em você. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia. Isto é, conservar muita gente com vida. Gente, que coisa maravilhosa. Observa bem. Está lá José, o sonhador na casa do papai, iria herdar umas 5 cabeças de gado lá do seu pai e ia viver a vida dele, porque José tratava realmente seu filho com diferença em relação aos outros, né? Lembrei, né, daquela frase: eu amo todos os meus filhos igualmente. Aí nesse caso, naquela situação, os irmãos estavam mordidos com ele. Dá para entender os irmãos dele, não justifica, mas explica. E aí observa bem que os irmãos, quando jogam José na cisterna e vencem José, qual é a ideia que eles têm? Acabou. Não é assim quando as pessoas fazem mal contra a gente? Porque o que é alguém que nos tem como inimigo? Amigo é para sempre, mas inimigo é circunstancial. A pessoa olha para você e fala assim: fulano está atrapalhando o meu projeto. Já viu? Já viu aquela pessoa que ela fica ali te apurrinhando até você desistir? Depois que você desiste, você não é mais inimigo dela. Entende? E aí, diante de uma situação dessa, o que acontece? Os irmãos fazem o quê? Agora ele está lascado. Só que o cara era como aquela frase do caiu para cima. Porque dali ele é vendido como escravo. Enquanto escravo, ele é promovido para ser o mordomo. E depois ele é preso ele se torna o líder, né, ali para tomar conta para o carcereiro da prisão. E é interessante que depois daquele momento ele vê uma pessoa sofrendo e ele fala: o que aconteceu com você? A pessoa conta para ele o motivo da angústia. E aí nisso ele interpreta o sonho da pessoa. A pessoa depois vai para o palácio e lá dentro ela fala assim: olha, eu conheci alguém lá que interpreta sonho. E aí quando o faraó fala assim: traz esse cara para cá. Claro, a história é bem mais longa, na novela demora dias, mas agora, em relação a isso, pensa bem. Você verifica que José, a cada desgraça, a cada problema, a cada sofrimento, ele ficava mais perto do derramar de Deus na vida dele. Ou seja,
Meu irmão, digamos que de repente você está caindo num buraco e no fundo daquele buraco tem um diamante. E quando você sair de lá daquele buraco, você está muito melhor do que quando você caiu. É mais ou menos assim. Eu não sei se dá para perceber que eu e você olhamos a circunstância, mas não podemos andar por vista, temos que andar por fé. Se Deus deixou alguém lhe fazer mal, relaxa, fé. Isso que Deus está deixando acontecer, você vai ficar mais forte, você vai ter mais fé, você vai experimentar mais milagres, você vai experimentar mais sobrenatural de Deus. Eu creio nisso, você crê? Está dando para entender? Então é importante, sabe, a gente ter isso em mente. As suas dores podem transformar vidas. O sofrimento de José serviu para quê? Para ele abençoar toda uma nação e outras nações. O sofrimento dessa irmã, ela dá testemunho em tudo quanto é canto. Ela é chamada para dar palestra em tudo quanto é canto. Ela, por exemplo, é uma referência contra a pedofilia lá no ambiente batista em São João de Meriti. Todo mundo conhece essa irmã. E é incrível isso. E hoje ela consegue livrar muitas outras meninas de mães omissas e de pais ou padrastos ou monstros, seja lá o que for, né, abusadores. Porque infelizmente às vezes tem mãe que sabe, mas para não perder o marido, deixa a coisa acontecer. Não devia acontecer isso, mas acontece. Então, diante disso, perdoe e siga, porque as suas dores, elas podem transformar vidas. Versículo 21, quem pode ler, por favor? Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim ele vos consolou e lhes falou ao coração. Observa bem, olha, eu ainda vou cuidar de vocês. Ou seja, eu não apenas, olha só, eu não apenas não vou retribuir o mal com o mal, mas eu ainda vou fazer o bem para vocês. É incrível isso. Me faz lembrar de justiça, graça e misericórdia. Por exemplo, o que é a justiça? Ele fez o mal contra mim, não foi? Então beleza, justiça, vai pagar pelo que fez. O que é misericórdia? Vou te poupar. Você merecia isso, mas eu não vou te retribuir. E o que é a graça? Eu vou te dar o que você não merece. Observa bem, olha a nobreza desse cara. Eu, como cristão, preciso imitar Jesus. Gente, eu não consigo imitar José. Eu tenho que imitar Jesus, irmãos. Eu não consigo imitar José. Se eu conseguir imitar José, eu acho que eu já estou bem como pastor. E aí você olha uma situação dessa e eu gostaria de pedir isso para você. Não se deixe envenenar por quem lhe feriu. Porque muitas vezes nós vamos ficando malvados, nós vamos ficando malignos, nós vamos ficando perversos, porque as pessoas vão nos fazendo mal e a gente vai se acostumando com esse negócio. E alguns até falam: não, pastor, se a gente for muito mole, os outros montam em cima. Aí daqui a pouco a gente está fazendo mal. Fizeram comigo, vou fazer também. E aí daqui a pouco eu sou um monstro, igual o que foi comigo lá atrás. Ou seja, eu não posso me deixar vencer do mal, mas eu preciso vencer o mal com o bem. Não é porque fizeram uma canalice comigo que eu vou fazer canalice com os outros. Então, se o cachorro me morder, você vai morder o cachorro? Entende? Em reunião de adolescentes não pergunto isso não. Um dia eu perguntei isso e teve gente que falou: eu mordi. Então, mas assim, onde eu quero chegar com isso? É natural o cachorro morder alguém, não é natural um ser humano morder os outros. Você precisa corresponder à sua nova natureza, você é de Deus. Mas o cara que me feriu também era da igreja, o problema é dele. Se ele não consegue perceber que jaca não é manga, você precisa entender que, olha, pelos frutos conhecereis a árvore. O que você está frutificando? É bom a gente parar para pensar que tipo de crente você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser, como você quer ser lembrado. Quando você passar por essas ruas, o que você quer ouvir as pessoas falando? O profeta ouviu que ele era, quer dizer, ele ouviu não, mesmo sem ele saber, estava circulando que ali passava um homem de Deus. Então seria importante que tanto eu quanto você parássemos para pensar nisso. Meu irmão, perdoe e siga.
Não se deixe envenenar por quem lhe feriu. Quem fez mal a gente não merece essa homenagem. Não merece. Não merece. Não merece. Versículo 22. Quem pode ler, por favor? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Perdão, pode ler de novo? José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E então nós observamos aqui que José, ele, observa bem, ele perdoou os seus irmãos. Além de perdoar os seus irmãos, além de ele não pagar o mal com o mal, ele tratou os irmãos como se nada tivesse acontecido, e ele ainda cuidou dos seus irmãos. Observa bem. Eu vou falar pelo menos para vocês algo que eu tenho que trabalhar muito no meu coração. Nesse período de pandemia, a nossa justiça, a justiça do nosso Brasil tomou a decisão de soltar alguns criminosos. Como cristãos nós precisamos perdoar. Mas toda vez que eu lembro, sabe, do rosto dessa menina, lembro que ela só tinha 18 anos, e quando eu lembro, sabe, que esse estuprador já estava preso, ele já estava pagando pelos outros crimes, porque ele já estuprou outras pessoas. Eu não sei se matou, só sei que essa foi morta, estrangulada, estuprada, estrangulada e morta. Só que dessa vez foi sob as barbas da justiça do meu país. Eu não sei você, mas isso dói em mim. Isso dói. Porque uma coisa é você ter criminosos cometendo crimes. Outra coisa é você ter uma estrutura da sua sociedade que de alguma forma que de alguma forma existe para regular os nossos instintos, para que nós não vivamos como animais. E esse sistema judiciário, que eu não sei quem decidiu o quê, eu sou leigo no assunto, eu só sei que esse cara foi solto. Só que vai adiantar eu ficar com essa revolta? Não vai. Embora eu peço que os irmãos orem, porque é difícil lidar com isso. Porque existem pessoas que morrem porque elas procuram. Existem pessoas que morrem porque elas matam, porque elas roubam, porque elas assaltam. Existem pessoas que morrem porque se envolvem com adultério, prostituição, com droga e coisas do tipo. Agora, saber que alguém morreu porque o sistema judiciário do meu país fez uma coisa dessa para que uma pessoa hipertensa não morresse. E essa pessoa hipertensa matou alguém com tanta promessa de vida, num país que ao mesmo tempo estava falando tanto de que vidas negras importam. Eu não lembro de jornais falando sobre isso. Entende? E aí eu lembro da frase de Renato Russo na música Índios: nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Esse é o mundo em que eu e você vivemos. E esse é o mundo em que a igreja precisa ser coluna e firmeza da verdade. E nesse tempo em que a igreja precisa ser coluna e firmeza da verdade, enquanto tem gente precisando de uma palavra de esperança, eu estou atacando o meu irmão, né? Se eu sou eleitor do Bolsonaro, eu estou chamando o meu irmão em Cristo de esquerdopata. Se eu, por exemplo, sou eleitor, né, do PT, eu estou chamando o meu irmão em Cristo, né, de gado. E aí, quando vai ver, eu digo que o meu irmão está envolvido com máfia, eu digo que o meu irmão está envolvido com um aborto. Quando era para a gente dar a mão um para o outro e falar o seguinte: vamos transformar esse mundo num lugar melhor? Vamos transformar o nosso bairro num lugar melhor? Vamos transformar a nossa família num lugar melhor? Porque eu não sei você, eu estou cansado de ver crente hipócrita. Pega a metralhadora giratória e acusa todo mundo, mas vai ver a vida dele.
Ou então de repente tem a solução para todos os problemas do país, mas não lava a própria louça de casa. Está dizendo que todo mundo é desonesto, mas rouba a caneta na empresa que trabalha. Deu para entender como é que são as coisas? Então não sei se dá para perceber que assim, se eu quero que o mundo mude, eu preciso mudar. Se eu quero que a minha família melhore, eu preciso melhorar. Se eu quero que a minha igreja seja uma bênção, eu preciso ser uma bênção. Mas sabe qual é a parte complicada? Tomar conta da sua vida é mais fácil do que tomar conta da minha. Se eu tomasse conta da minha vida igual eu tomo conta da vida dos outros, minha vida seria maravilhosa, irmãos. Mas eu estou vendo o videozinho, eu estou vendo a irmã que postou um negócio no Face, eu, por exemplo, estou vendo a família da minha esposa. A minha família eu vejo, mas fico quieto, não comento lá em casa não. Entende? Eu estou vendo o defeito de fulano, de Beltrano, eu estou vendo o que o pastor fulano de tal fez na associação. Agora me pergunta, e aí, fez o trabalho da faculdade? Fez sua leitura bíblica? Orou durante quanto tempo, pastor Roberto? E aí, está orando para o seu filho? Seu filho já conhece a história da criação? E aí, já elogiou sua esposa hoje? Já falou alguma coisa boa para ela? Entende? Eu seria um cara muito melhor se eu tomasse mais conta da minha vida. Mas o maldito do pecado me seduz para eu tomar conta da sua vida. Embora eu tomar conta da sua vida não vai resolver nada. Eu preciso tomar conta da minha vida. E aí, voltando, perdão por compartilhar a minha indignação, mas voltando para a situação, vai adiantar a revolta? Não. Vai adiantar quebrar tudo? Não. Vai adiantar tacar pedra nos outros? Não. O que eu preciso fazer? Dar a minha contribuição para o país ser um lugar melhor. Eu preciso de alguma forma fazer algo para que o meu filho seja um homem honrado. Eu preciso de alguma forma ajudar a minha esposa para junto comigo construirmos uma família que seja referência nos lugares onde nós morarmos. Eu preciso pelo menos arrumar minha cama, lavar minha louça, dizer eu te amo para minha esposa, porque o homem tem disso, né? Tu já não sabe que eu te amo, né? Eu boto comida em casa, o nome da tua mulher é Totó. Então, aí nesse caso, diante de algumas situações, sabe, eu preciso fazer o máximo possível para que, como diz aquele corinho antigo das crianças, minha pequena luz, vou deixar brilhar. Uma luz de fósforo, não é forte igual essa lâmpada, mas aquela luzinha do fósforo já ilumina o cômodo da sua casa. Você pode não ser aquela luz que Cristo é, mas você pode ser um pequeno Cristo, e você pode ser uma vela, e você pode já ajudar a transformar a vida de alguém. Amém. Eu não sei se deu para perceber, embora eu tenha aqui exposto para você um sentimento ruim, que eu estou tendo dificuldade de mudar, de alguém que eu nem conheço. Eu nem sei como foram os trâmites para isso ter desembocado no caso daquela menina. Para você perceber que quem está pregando aqui para você não é perfeito. E eu entendo que não vai adiantar a minha revolta. Eu preciso fazer alguma coisa com ela. Porque a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a indignação, ela pode ser até justa, só que não vai adiantar você transformá-la em ódio, não vai adiantar você transformá-la em mágoa, não vai adiantar você transformá-la em amargura, porque senão, como diz uma frase, é como se você estivesse bebendo veneno, esperando que a outra pessoa morra, e a gente chama isso de estupidez, não é mesmo? E então, eu vou recapitular. Peço desculpa aos irmãos, eu sei que eu tinha até 9 horas para seguir, né? Mas assim, eu fiquei tão preocupado com a câmera que eu acabei pregando em menos tempo. E nesse caso, a respeito desse assunto, espero que ninguém tenha orado para ficar com pouco espaço na câmera para eu pregar pouco, não. Então, mas assim, brincadeiras à parte, em relação a isso, recapitulando, perdoe e siga. Deus vai honrar você. Perdoe e siga. Você está na escola de Deus. Perdoe e siga. Suas dores podem transformar vidas. Perdoe e siga.
Não se deixe envenenar por quem lhe feriu. Perdoe e siga. Reinterprete o passado. Valorize o presente e desenhe o futuro. Tudo bem que uma coisa ruim pode ter acontecido com você lá atrás. De repente, seu pai não lhe agrediu, mas ele não investiu em você. E você sabe que se você recebesse um investimento maior, talvez você estivesse dando voos mais altos do que você está dando. E talvez isso te incomode. Ou de repente, você, por exemplo, não teve a chance de conhecer o seu pai, porque a sua mãe, magoada com ele, não lhe apresentou a ele. Ou de repente, você ficou magoado com a igreja. Você sabia que tinha uma coisa que era certa, mas as pessoas, elas se reuniram e tomaram a decisão errada. Elas não se arrependeram, colocaram Deus numa coisa que Deus não fez, e você de repente pode ficar magoado com a igreja. Ou de repente você pode estar magoado com pastores, ou especificamente com um, que de repente você esperava que podia confiar, que poderia ter feito isso, ter feito aquilo e tal, e você não recebeu aquilo que você pensava que receberia. É aquela questão de comprar gato por lebre. De repente, talvez seja uma situação como a minha. Eu pelo menos estou tendo dificuldade para digerir as instituições do meu país. Eu estou com dificuldade para isso. Eu estou com dificuldade, sabe, de ver algumas questões no Brasil. Eu não sei qual é a dor que me incomoda, não sei. Eu só sei que você pode reinterpretar o passado e entender o seguinte: peraí, tudo isso contribuiu de alguma forma para eu me tornar essa pessoa, para eu me tornar a pessoa que eu sou, para ter a força que eu tenho, para ter a coragem que eu tenho. Hoje, pela manhã, o irmão estava até falando comigo sobre um número reduzido de frequência, e eu estava falando que meu começo de ministério foi dirigindo congregação. 24 anos de idade, meu primeiro ano de casado, eu e minha esposa estávamos dirigindo uma congregação na rua São Marcos, mais conhecida como Favela do Dique. E ficamos lá mais ou menos quase uns 5 anos. E o dia que tinha 10, 15 pessoas, a gente estava soltando fogos. E às vezes eu ficava com inveja dos meus colegas seminaristas que ficavam aprendendo com os pastores das suas igrejas, esperando ou o pastor cair ou o pastor morrer, para poder pegar o lugar dele. E aí o que acontece? Eu ficava assim, caramba, o cara anda ali com esse documento, estatuto, isso e aquilo, e eu estou aqui nesse negócio de demorou, já geralmente o dia que mais enchia a congregação era o dia que a polícia dava batida, e aí os vagabundos iam tudo para a congregação. Eu pensava, vão aceitar, até aceitava, mas depois que a polícia ia embora, todo mundo voltava lá para o comércio. E aí, nesse caso, assim, aquilo me fortaleceu. Está dando para entender? Os problemas que eu passei na minha infância, toda vez que assim, o bicho pega lá em casa, desculpa, tá, gente? Eu brigo com a minha esposa, já falei logo. Então o que acontece? Toda vez que o bicho pega lá em casa, eu lembro, gente, eu tenho 23 anos de casado. Meus pais só chegaram aos 21. E eu aos 8 anos de idade vi o divórcio dos meus pais. Gente, como chega a doer quando eu lembro o Dia dos Pais, aquelas homenagens na escola. Meu pai não estava lá. E eu prometi para mim mesmo, por mais difícil que possa ser o meu casamento, eu quero que meu filho cresça vendo o pai dele presente. Entende? Claro, minha mulher é bonita, isso ajuda. Mas aí eu não sei se dá para perceber, sabe, diante de uma situação dessa, né? É que... tá aí, irmão. Então, eu não sei se dá para perceber que diante de uma situação dessa, sabe, o sofrimento forja a gente. Porque Deus não tem uma plantação de pés de alface, mas carvalhos de justiça. E como é que a árvore fica forte? O vento sopra para lá, sopra para cá, aí a raiz vai tentando fincar para que a árvore fique mais firme, e vem mais vento, e vem mais vento,
e a raiz vai ficando mais forte, a árvore vai ficando mais robusta, e vem mais vento, e vem mais vento, e é assim que os lutadores são forjados. É assim. E quantas vezes nós queremos lutar como o Anderson Silva da vida, mas não queremos treinar da mesma forma. A vida do jogador é mole, ele só corre e joga bola. Não é bem assim não. Quem já foi a qualquer escolinha de futebol, deu vontade de perguntar para o garoto: você quer mesmo ser jogador de futebol? Aqueles garotinhos pequenininhos, correndo aqueles campos, para lá, para cá, para lá, para cá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Não é fácil. É que as pessoas só veem a cereja do bolo. Elas veem de repente, né, aquela moça com o corpo bem torneado, sem gordura abdominal, e falam assim: isso é genética. Mas não sabe o que aquela mulher deixa de comer. Não sabe o que aquela mulher faz de exercício físico, mesmo sendo mãe, esposa, cuidando de pai idoso e trabalhando fora. Aí de repente vem aquele rapaz, né, que passou para uma estatal, ou de repente está chefiando uma multinacional. Fulano teve sorte. E ninguém lembra que aquele garoto, enquanto os demais estavam passeando, ele estava estudando. Enquanto os outros estavam namorando, eles estavam estudando. E aí agora, os garotos populares e descolados da escola têm que trabalhar para ele. Porque agora ele vai viajar, vai para Cancún, vai para isso, vai para aquilo outro. Por quê? Porque lá atrás ele escreveu uma história. Deu para entender? Então não sei se dá para perceber que não existe almoço grátis. Deus quer forjar em você a estatura de varão perfeito. Por isso Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E o bem aqui não é bem de você ficar numa boa. O bem aqui significa você se tornar parecido com Jesus. Amém. Porque o texto diz que para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí vai dizendo que aqueles que chamou e vai seguindo até o glorificou. Ou seja, para Deus, a nossa história já está concluída. Para Deus, a gente já chegou lá. Para Deus, nós já vencemos. Só que para nós, a gente está como numa série de Netflix. Curta as cenas do próximo capítulo, e depois tem o próximo capítulo, e depois tem o próximo capítulo. Eu não conheço a história toda, mas uma coisa eu sei: o meu lugar é lá, como mais do que vencedor, erguendo a bandeira da vitória, cantando o hino da vitória, lá do outro lado. Amém. Só que até chegar lá, tem Faraó, tem praga do Egito, tem perseguição, tem mar à frente, Faraó atrás. Até chegar lá do outro lado, a bala vai comer, irmão. Então eu não sei se dá para perceber que, olha, Deus tem o melhor para mim e para você. Só que Ele não é pai nem mãe de filho mimado. Ele é pai de guerreiros e de guerreiras. Então, essa igreja tem tudo para deslanchar. Só que não vai ser sem dificuldade. Ninguém cresce na comodidade. Já viu alguém que melhorou na comodidade? Não. Até que ele recebe herança e nunca fez nada para merecer aquilo, perde a herança que o pai ganhou. Então não sei se dá para perceber. Às vezes o pai lutou para construir um patrimônio, o filho perdeu tudo. Por quê? Não sabe o preço que se paga para ter o que tem. Já viu a gente quando é criança, como a gente usa a luz? Depois que a gente paga a primeira conta de luz, já viu como é que a gente faz? Luz que se apaga não se paga. Olha essa luz! Eu lembro de uma vez que eu fui tomar banho na casa de um irmão, travou o disjuntor. A coisa estava programada, não podia passar não. Passou de certo tempo, a água ficou fria. Como se assim, entendeu o recado, né, pastor? Está dando para entender? Ou seja, a dificuldade que forja a gente. Eu acredito que Deus não queria que você sofresse, irmão. Mas Ele sabe que sem sofrimento nós não cresceríamos. Sem luta nós não nos tornaríamos mais fortes. Olha a geração de, com todo respeito, tá, Rebeca, os demais jovens aqui. Mas olha a geração de jovens hoje com internet, chuveiro quente, contrafilé, ar-condicionado. E olha a geração de ontem, que tomou banho frio com água de poço.
carregou lata de 20. Tem gente que nem sabe o que é lata de 20. Que nem sabe o que é ter telefone. Porque eu usava o telefone da dona que tinha mais dinheiro na rua. Ou então os pais pagavam um aluguel para poder usar a tal da Telerge. E aí eu não sei se dá para perceber. Olha a dificuldade que a gente passou. Sem ProUni, sem ENEM, sem nada. Aí observa bem. Esse sofrimento ajuda a gente a passar por dificuldade. E é uma coisa que eu tenho falado com a minha esposa. A gente não pode dar mole para o nosso filho. Ah, mas o meu filho tem esse problema, tem aquele, não interessa. O meu filho pode ser cego, mas ele vai viver num mundo que não vai ser o pai nem a mãe dele. Meu filho pode ser surdo, meu filho pode ser autista, meu filho pode ter síndrome de Down, mas ele vai viver num mundo que não vai dar mole para ele. E daqui a pouco eu vou morrer. Então eu tenho que prepará-lo para viver nesse mundo. Para ele não ser mais um amamãezado que vai ficar lamentando da vida, culpando o Estado, reclamando dos políticos, botando na minha conta como pai e na conta da mãe. Não. Eu preciso aprender com Deus a preparar o meu filho para continuar na batalha. Acabou que eu gastei o tempo que tinha sobrado, né? Vamos ficar de pé. Ninguém bata no irmão Joel por ter falado das 9 horas, tá bom, gente? Então, mas eu gostaria, né, que a gente pensasse com muito carinho nas oportunidades que Deus está dando para a gente. Crise também é sinônimo de oportunidade no ideograma chinês. Silvio Santos tinha uma frase, não sei se era em 2008, quando todo mundo falava da crise lá nos Estados Unidos, com crise se cresce. E muitas igrejas começaram a reproduzir uma frase: o céu não está em crise. Então, abrace as adversidades, porque são elas que estão moldando você. Imagine quem seria Moisés se não fosse Faraó. Quem seria Davi se não fosse Golias. Eu não sei se dá para perceber. As nossas adversidades nos promovem. Use as tribulações como degraus para o seu crescimento. E se elas se tornarem um muro, joga o boné para o outro lado e dê o seu jeito de pular. Porque uma coisa é certa, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Amém? Amém? Está em Ré maior? Isso. Tem uma música que as pessoas podem me encarnar e dizer que é música de velho, mas que fala: renova-me, Senhor Jesus. Sabe, eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. E no YouTube não vai poder aparecer essa parte da música, porque o YouTube corta, porque tem direito dos outros, né? Mas que fique na nossa memória esse momento aqui, e que você esteja pedindo a Deus para trabalhar na sua vida. Seu coração, irmão, não é lata de lixo. Você não tem que ficar remoendo coisas do passado. Você não tem que ficar ruminando palavras negativas, palavras contrárias. Você não tem que ficar com a sua mente carregando, sabe, a cara daquela pessoa que disse que você não ia conseguir, aquela pessoa que puxou o seu tapete no trabalho, aquela dona que está dando em cima do seu marido. Você não tem que ficar carregando isso no seu coração. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas olha para o sonho, olha para a promessa, olha para as coisas que Deus tem para realizar na sua vida. Veja o que Deus está fazendo na sua vida, mesmo em meio às adversidades. E aí faça como um atleta. Como um atleta fica forte? Na repetição dos exercícios. Como um artista é proeminente? Na repetição dos ensaios. E como o crente fica forte? Na repetição das tribulações. Fique sabendo, ó rei, esse gigante não vai fazer nada comigo não. Porque Deus já entregou um leão e um urso na minha mão. E o Deus que me fez vencer um leão, o Deus que me fez vencer um urso, é o Deus que vai me fazer vencer um gigante. Então que você possa olhar para trás e ver tudo aquilo de luta que você passou, que você reinterprete o seu passado, e que você, sabe, venha acolher o seu presente como um presente, e que você desenhe o seu futuro como se Deus me preparou para o melhor. Pode vir melhor. Eu estou aberto. Eu te recebo.
e eu vou experimentar você melhor de Deus. Eu creio que tem muita coisa boa de Deus para a minha vida, e essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao eterno peso de glória. Amém?